Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa live. O meu nome é Deise Simone, eu sou professora de língua portuguesa e hoje eu vou ter a honra de conduzir esse bate-papo de Oliveira, Surpresas e Aventura. Uma dica, fiquem até o final, porque nós teremos um sorteio no final. Bom, vamos apresentar aqui o Weber, né? O Weber, ele é um autor talentoso, que ele traz neste livro uma mistura envolvente, na verdade, um autor, né? De história com educação. E ele é criado para ajudar a tornar as aulas do Fundamental 2 mais dinâmicas, criativas, prazerosas. E vamos conversar um pouquinho como é que nasceu essa ideia do livro, como foi o processo criativo que o Weber teve, o que ele tem utilizado, como os professores também têm utilizado este livro nas aulas. E não esqueçam de ficar até o final, porque nós teremos algumas surpresas. Então, sem mais delongas, sem demora, Weber, seja bem-vindo. Você pode se apresentar rapidamente para aqueles que ainda não te conhecem, por favor. Boa noite a todos que estão aí conosco. Obrigado pela sua presença. É um imenso prazer estar aqui nessa live histórica, que é a primeira, e para falar também do primeiro livro, né? Eu tenho 42 anos de vivência na área educacional, atuando em escolas de nível diferente e diversas funções em vários estados brasileiros, e atualmente estou atuando no Colégio Adventista de São Roque. Já estou aqui há um ano e aproveito para agradecer aos colegas de trabalho que entraram, que vão entrar ainda, os pais de alunos, os alunos, para participar dessa live. Mas eu gostaria de destacar, principalmente aqui, eu não, algumas pessoas que eu convidei especial para estar conosco, mas quero citar aqui, depois vou falar de algumas delas no DP, a professora Lídia, a professora Patrícia Bar, a professora Juliana Dal, professora de português. Se você é professor de português, escreve aí nos comentários o seu nome, de onde você está. E também a minha tia está aí no convite, depois eu vou explicar por que eu a convidei, tia Maria Antônia. Minha prima está aqui, Vívia Roberta. É possível que muitos de vocês conheçam o trabalho dela. Ela trabalhou por 21 anos na TV Record, escreveu a novela Os Dez Mandamentos e também o Apocalipse, e escreveu a minissérie 30 capítulos do Rei Davi, entre outros trabalhos que ela fez. Atualmente ela mora nos Estados Unidos. Obrigado, Viva, porque você está aí participando, está assistindo essa live. Também, talvez já esteja por aí o Alexander Dutra, que é o gerente de didáticos da Casa Publicadora Brasileira. E um aluno que participou do primeiro ano do lançamento do livro, no primeiro ano do lançamento do livro, ele leu, e depois vou citar porque que eu convidei aqui o Christian Borges. Ok. Posso continuar, Weber, com as perguntas? Pode ir lá, vamos lá. Então vamos lá. Ô, Weber, é assim, conta para nós como é que surgiu essa ideia da criação do livro Surpresas e Aventuras, né? Você sempre quis escrever ou foi algo que surgiu de uma forma inesperada? Explique para nós, por favor. Na verdade, eu nunca pensei nisso até os 40 anos, que eu fosse escrever algum livro. Mas, antes de dar continuidade a isso, eu primeiro preciso homenagear quem que deu o start para isso, às vezes sem perceber. Ela sempre me abasteceu com livros, me estimulando a ler, quando eu estava lá no fundamental, sexta, sétima série, e nesse período, entre os livros que eu recebi e que eu li, que ela me deu, foi A Retirada da Laguna, de Visconde Toné, O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry,
também Meu Pé de Laranja Lima, de José Carlos Vasconcelos, também um livro marcante que depois também virou filme, As Crônicas de Nárnia, de Cecil Lewis, desculpa, e outros mais. Me lembro de todos esses, foram bem marcantes, eu me lembro bem. E isso me deu gosto pela leitura. Até hoje eu gosto de ler, especialmente histórias reais. E na Bíblia o que mais me atrai são histórias. Quando eu vejo filme, eu procuro sempre documentários ou filmes baseados em histórias reais, em fatos reais. E essa pessoa é a minha tia Maria. Ela está aí, entrou, está nessa live. Ela mora em São José dos Campos, foi educadora por muitos anos, teve uma escola de sucesso em São José dos Campos, e onde ela mora, e ela foi fundamental nessa trajetória. Muito obrigado, tia, por a sua contribuição, que foi realmente marcante e valiosa. Uma outra pessoa... Ok. Ah, tá. Desculpa. Não, continua. Outra pessoa que também contribuiu, e eu não me lembro o nome dela, tentei ver se eu conseguia, mas não consegui hoje encontrar esse nome. Ela foi professora de literatura e redação no ensino médio, na MAS, numa escola em Campo Grande, onde meus pais moravam, onde nós moramos. E ela dava para a gente livros para ler, o que ainda é usado muitas vezes hoje, e ainda tem esses livros, que é o Para Gostar de Ler, com autores brasileiros que escreviam crônicas, como Rubem Alves, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, e outros tantos aí que eu nem me lembro dos nomes de todos, mas eram vários autores. E depois que a gente lia, ela nos estimulava a escrever crônicas mais ou menos na mesma linha. E eu escrevi algumas. E isso também me influenciou para o momento que eu fui escrever. Ok. E falando sobre o livro, né? Quais foram suas inspirações ou inspiração para você escrever esse livro? Alguma experiência pessoal? Algumas histórias que você ouviu? Explique para nós. Olha, quando eu estava como diretor do Colégio Adventista de Maceió, a Secretaria de Educação de Alagoas promoveu um concurso para formar uma antologia de poesias e crônicas. E eu recebi essa informação, partilhei com os professores, especialmente da área de língua portuguesa, mas aquilo me chamou a atenção, que era uma coisa que eu tinha escrito muito no ensino médio. E eu relembrei uma crônica, e eu me lembro bem do nome, A Que Ponto Chegamos, e reescrevi essa crônica e enviei para o concurso, assim, para ver o que ia dar, sem muita expectativa, né? Não assim aquela coisa, eu vou ganhar e tal, ou a minha vai ser escolhida, né? E seriam escolhidas 20 crônicas, 20 poesias, e eu mandei essa crônica. E, para minha surpresa, ela foi escolhida entre as 20 melhores e foi publicada, e eu recebi a publicação e mostrei para os professores da escola. E eles me incentivaram. Inclusive, a professora Lídia Vasconcelos, que não sei se ela pôde estar hoje, que ela tinha programação, mas ela foi uma das que me incentivou muito. Outro foi o professor Valfredo, um grande amigo até hoje, e foi assim alguém que me orientou nesse sentido. E a professora Lídia, inclusive, a gente mantém contato até hoje. As frases que eu coloco, eu gosto de escrever frases também, eu coloco uma frase semanal no meu Instagram. Quem não viu ainda, depois dê uma É olhada aí. verdade. E a arte dessas frases são feitas pela professora Lídia. Ela é bem criativa, ela escreve também frases, textos, e às vezes ela me provoca, por exemplo, no dia dos professores, escreve uma frase aí para eu publicar amanhã. E aí pensa lá e o estímulo do desafio e acaba escrevendo. Outra vez ela manda um desenho, né? E aí ela fala, o que você
pode fazer de frase sobre esse desenho? Então, tem sido uma incentivadora até hoje. E ela mora em Maceió. Nada como Ok. sociais, né? O Heber, após o livro ser escrito, vem o processo de publicação que deve ser assim, extremamente desafiador, né? Então, conta para nós como é que foi esse processo da publicação do livro. Então, quando houve a publicação crônica e o incentivo desses professores, eu resolvi escrever, então, um livro. E, e aí nós tínhamos feito, a minha família, tínhamos feito uma excursão recente, uma viagem de férias recente com outra família. Fomos em 2 carros, passando por vários estados do Nordeste, e eu resolvi transformar aquilo numa história. E aí eu coloco ali histórias que eu ouvi, histórias que aconteceram durante a viagem, histórias que foram inventadas, imaginadas e incluídas. E tem coisas assim no livro que eu me lembro assim que são curiosas, porque não, isso não pode ter sido verdade, né? Foi inventado. Não, mas às vezes é uma história de uma pessoa que aconteceu e eu coloquei ele como personagem no livro. E aí, então, eu não tinha ideia sobre o caminho a seguir para publicar um livro. Então, fui escrevendo, ele ficou guardado, e de vez em quando eu ouvi uma história, eu gosto muito de ouvir histórias, eu ouvi história, eu falei, essa história dá para encaixar no livro. E ia colocando, e foi ampliando, isso foi ampliando. Mas ele ficou ali, hibernando, assim, e colocando, incluindo histórias e situações, até 2011. E aí, a CPB, a Casa Publicadora Brasileira, ela fez um concurso para a rede educacional adventista para quem quisesse escrever um papel didático. Livro, e eles iriam escolher um para o Fundamental 1, um para o Fundamental 2 e um para o ensino médio. Aí eu me lembrei do livro que estava ali, hibernando, e resolvi enviar para esse concurso, e me inscrevi nesse concurso da Casa Publicadora Brasileira. Sim. E aí, fala para nós sobre o resultado do concurso. Então, isso foi em agosto, acho que, se não me engano, em agosto de 2011, que veio a informação do concurso, eu divulguei com os professores, e quando foi em janeiro de 2012, no dia 16 de janeiro, se não me engano, eu fui visitar uma pessoa no hospital, junto com um amigo. Na hora que a gente estava saindo do hospital, o celular tocou, eu atendi, era o professor Jobson, professor de matemática do Colégio São Bernardo, que na época eu era o diretor dessa escola. E ele me disse, parabéns. A primeira frase que ele disse, parabéns. Eu não tinha nada naquele momento para comemorar aniversário, casamento, né? Não tinha. Eu, assim, não, foi impactante assim, no sentido de surpresa. E aí, ele, antes que eu perguntasse o porquê do parabéns, ele já me respondeu. O seu livro foi escolhido, foi o vencedor do concurso do Fundamental 2. Ah, sim. Agora, foi uma forte emoção. Foi como se ele estivesse me dizendo assim, ó, seu filho nasceu. E eu na frente do hospital. Tá, mas aí o que aconteceu em seguida? Conta para nós, continue. Então, aí depois de um tempo, nós recebemos na escola o departamental, que é o diretor-geral das escolas adventistas do Estado de São Paulo, que na época era o pastor Mário Ritter, juntamente com o Alexander Dutra, que é ainda hoje o gerente de didáticos e paradidáticos na Casa Publicadora, visitando a escola de São Bernardo. E ali, na capela, fizeram uma homenagem, já trazendo o livro, né? E entregaram para a escola uma coleção de paradidáticos que foi colocado na biblioteca da escola, e, além da homenagem, eu ganhei um lindo tablet, que ficou em uso muitos anos. Legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre a utilização do livro nas escolas, o que era, na verdade, a finalidade,
né, que esse livro fosse assim, utilizado em sala de aula. Bom, ele foi utilizado como paradidático, pelo que você havia comentado comigo, é utilizado até hoje em algumas turmas do Fundamental 2. E você pode dizer para nós, aproximadamente, quantos livros você acha que já foram publicados do Surpresas e Aventuras? Olha, na minha contagem, ele está chegando próximo a 50 mil. E uma curiosidade aí é que no primeiro mês de venda dele foi o mês que mais vendeu em toda a história. E no mês de setembro, agora de 2024, recém, foi o segundo mês de maior venda. 13 anos depois, 11, 12 anos depois, então ele praticamente quase que repete o mesmo número, né? Então isso eu achei Uau! bem curioso pela minha contagem, não sei se a CPT tem uma outra contagem lá, mas pela minha contagem, essa é o número que eu tenho. E ele foi, o primeiro mês de venda dele foi em fevereiro, janeiro de 2023. 2013. 11 E anos. agora 2024 continua também. E ele continua sendo usado em várias associações, em várias outras escolas. Ô, Weber, e qual a devolutiva que você teve? Algum professor te procurou? Algum aluno te procurou? O que eles falaram da obra para você, assim, da significado na vida dele, na vida pessoal dele sobre a leitura da sua obra? No período da pandemia, nós participamos de várias lives de escolas que nos convidaram para falar sobre um ou de outros livros, que são 3 livros, até deixa eu mostrar aqui. Então, Os Surpresas e Aventuras, né? Quem não conhece ainda, foi o primeiro. Este outro Perguntas de Aninha, que é para os alunos menores. E o terceiro, Mais Surpresas e Mais Aventuras, que é como se fosse uma continuação ou mesmo os personagens do primeiro. E eu participei também nesse outro livro, escrevendo algumas histórias bíblicas para complementar ele, Mais que Vencedores, que é um livro em conjunto com o professor Louris Ney. Então, voltando aí na sua pergunta. Então, muitas vezes os alunos ficavam assim, admirados quando ou ia na escola ou fazia live, porque eles não tinham contato com o autor do livro. Muitas vezes a gente lê bastante, lê livros e a gente nunca tem contato com o autor do livro, né? E aí está o autor próximo, isso foi bastante interessante. Mas ali que eu gostaria de destacar é que no primeiro ano, no lançamento, eu já não estava mais no Colégio São Bernardo, estava dirigindo o Colégio de Santos e recebi o convite de um aluno que leu o livro naquele ano, que ele queria fazer uma entrevista comigo. E ele é o Christian Borges, está aqui na live, e ele mandou para mim ontem o link no YouTube dessa entrevista que foi feita em 2013. Então, depois vai estar disponibilizado para quem tem curiosidade de ver aí. E foi marcante para mim aquele momento, e ele disse para mim que também foi marcante para ele. Hoje ele é um advogado, olha só quantos anos passaram, ele já está atuando aí, depois de formado em Direito. Ô, Weber, a Suiliane, que eu acho que é a sua filhinha, está dizendo aqui que depois ela quer que você conte uma história, tá bom? Do livro. Então, vamos deixar mais para o final para você contar para nós alguma coisa que aconteceu. E se ela está envolvida nessa história também, né? Se você aceitou. Bom, mas, Weber, me diz uma coisa. Isso agora, a gente está com um tempinho, né? Conseguimos aí recuperar o tempo. Só repete a pergunta, por favor. Você considera que essa narrativa, ela estimulou... Não, a pergunta que a Siliane fez aí agora.
Ah, ela quer que você conte alguma história que aconteceu no livro. E eu me complementei. Será que ela tem alguma participação nesse livro? Então você vai contar uma história dela no livro, caso ela participe do livro. Tá bom? Olha, Ok? esse livro, a personagem principal, que chama Eliane, ela tem as características da sua Eliane. Sim. Nesse outro livro, a personagem principal é a Aninha, mas é uma homenagem para minha esposa, que chama Ana. Né? Oh, As características da Aninha desse livro, parabéns, Ana. as características da Aninha desse livro, elas são as características da minha filha caçula, a Suilise. Então, Uhum. aqui tem diversas histórias. Eu não sei, parece que eu vi o Wilker aí. Não sei se dá para saber se o Wilker está aí. Que aqui eu não tenho o acesso aos comentários no que eu estou vendo aqui. Não sei se alguém pode. Não sei se você consegue ver aí, Simone, os participantes. É, aqui não aparece. Deixa eu ver se o Wilker. Wilker, escreva aí para nós, se você tiver. Se estiver por aí, fala para nós alguma coisa aí, Wilker. Wilker, né? Deixa eu colocar o óculos para enxergar melhor. Tem a Celina, que escreveu. Né? Ela está E dizendo tinha- aqui, a Celina, ó, que ela não conhecia a sua habilidade de escritora. Hum, Então, eu muito tinha bem. o Wilker entrando, eu não sei se era. Não está mais, mas ele tinha um irmão que chamava Wesley. Tem um irmão que chamava Wesley. Não sei se é o mesmo Wilker, né? E é filho desse meu amigo Valfredo, que é professor. E. Alfredo, que está aqui, o pai do Wilker. Ah, Ele pai escreveu do aqui, ó. Wilker. Ah, ok, Valfredo, que bom você estar aí. Prazer, privilégio. Então, o, a Suiliane estava no sexto ano, mas tinha uma fera aí com o Wesley, né? Não sei se ela vai gostar de eu contar essa história, se era isso que ela estava citando, mas os dois personagens estão no livro, aí o outro é Eliane e Andrei, e então é uma coisa que foi incluída neste momento no livro, mas que não aconteceu realmente dentro da história que eu estou narrando. Eu não Uhum. respondi, depois pede para ela comentar melhor aí para eu entender o que ela está Tá, perguntando. tá Vamos em bom. frente. Vamos lá. Você considera que a narrativa do livro, ela ajuda... Oi? Tem alguma coisa aqui para falar? Não? Bom, você considera que a narrativa do livro, ela ajuda a despertar nos alunos um desejo de ler mais, interesse pela leitura, pela disciplina de geografia, de história? Fala para nós. Olha, ler precisa ser prazeroso. Quando você lê por obrigação, você não internaliza muito daquilo ali. Porém, ainda que você precise ler por obrigação, leia, porque isso vai despertar, vai desenvolver em você o gosto pela leitura. Agora, o livro precisa ser envolvente, e isso contribui para que o aprendizado seja fixado de uma forma mais agradável e até despercebida. Então, ler e viajar dizem que enriquece culturalmente. Né? E tem uma frase semelhante no livro que diz, o pai da Eliane diz, né, que viajar aumenta o conhecimento. E ler Surpresas e Aventuras, que é uma viagem pelo Nordeste, ajuda a ver essa região do Brasil com outro olhar. Para quem nunca esteve lá e tem, às vezes, uma ideia distorcida, pensando só em seca, em miséria. E não é, é um estado riquíssimo, com muita natureza, bonito, mas também indústria, petróleo, desenvolvimento, turismo. E então, como o livro passa a se conhecer um pouco mais do Nordeste, na sua geografia, na sua história,
Hoje, inclusive, na escola, encontrei uma funcionária que é de Sergipe. Eu citei uma cidade, São Cristóvão, que a maioria, acho que nem os sergipanos sabem, que foi capital do Sergipe, e depois mudou para Aracaju, está lá no livro. E, além disso, no livro, é, como não poderia deixar de ser, a gente partilha valores, né, que os leitores possam internalizar aquilo na sua vida como uma coisa de importância para o seu sucesso, não só acadêmico, profissional, mas na vida como um todo. Ok, eu sei que você é o entrevistado dessa noite, mas eu posso compartilhar com o público uma experiência pessoal com esse livro? Você me permite? Fique à vontade. No ano de 2015, 2016, eu adotei com os meus alunos este livro, Surpresas e Aventuras. E eu fiquei pensando assim, como é que eu posso fazer com que eles leiam, mas com que a família participe e toda a escola participe? E eu me lembro que eu convidei você para participar de um programa que nós montamos. Na época, o auge era o Masterchef. Nós fizemos Masterchef edição Nordeste. E você veio e nós convidamos um apresentador da Rede Record, o Alexandre Furtado, que é um ex-aluno meu, e ele veio ser o animador de auditório, o apresentador do programa, ele fez as entrevistas, depois os alunos apresentavam pratos típicos que eles produziram junto com a família. Houve um grupo que fez a degustação e no final nós abrimos assim para todos comerem aquelas delícias lá. É muito boa. Também eu me lembro que você assinou os livros, autografou os livros, e os alunos tiraram foto com vocês, mas foi assim um auge na escola. A direção amou, os professores amaram, nós fizemos interdisciplinar, foi assim um espetáculo. Inesquecível aquele programa, sua presença também. Mas vamos continuando aqui, né, que nós temos o nosso tempo. Vamos abrir um pouquinho de perguntas para o público, né? Se você tem alguma pergunta para fazer sobre o livro, eu gostaria que você fizesse agora. Bom, a primeira coisa foi da sua filhinha, né? Ela quer que você conte alguma historinha do livro. Então, conta alguma historinha rapidinho que acontece no livro. Eu vou contar um fato que realmente aconteceu. Nós estávamos perto dos Lençóis Maranhenses, numa cidade chamada Tutóia, e resolvemos fazer um passeio de barco indo até Parnaíba. E aí nós paramos. Aí o barco foi muito lento, nós tivemos que parar, porque não ia dar para a gente voltar para Tutóia de ônibus à noite. Então nós paramos numa cidade, num vilarejo chamado Carnaubeiras. Dificilmente alguém daqui tenha ido lá ou chegado perto, que é um lugar assim, à beira do rio, bem pequenininho. E nós perguntamos se poderia arrumar um carro, alguém que nos levasse até de volta a Tutóia. E ela falou, olha, tem um carro aqui da prefeitura, mas ele não pode sair daqui, mas tem o do transporte escolar, mas que vai chegar mais tarde, enquanto isso vocês ficam por aqui. E nós andamos por lá. E aí alguém se propôs, falou, olha, eu vou ser o guia de vocês aqui. Eu falei, o que vai ter para conhecer aqui nesse lugar? Mas olha, foi fantástico. A gente descobriu que naquele lugarzinho esteve Duque de Caxias participando daquela que foi uma revolta das balaiadas. Aprendemos por que chamava balaiadas, e isso está no livro. E foi assim um dia inesquecível. Depois, à noite, ainda nos levaram para comer um peixe na casa de uma pessoa que nos acolheu bem. E aí finalmente chegou o carro, que era uma Toyota Bandeirante. 2 ou 3 pessoas foram na cabine e o resto foi tudo na cafeteria. E chegamos muito tarde no hotel e ainda não tinha água, tinha acabado a água, fomos dormir sem tomar banho. Mas parte dessa história está no livro. Ok. Ô, Weber, a Bruna está perguntando quando vem o próximo livro. Então, isso tem sido assim um limitante na minha vida, porque eu tenho vários começados. A ideia, quando eu fiz o primeiro, era fazer mais 4. Seria uma série para
quinta série, ou quinto ano, melhor, seria só surpresa, sexto ano, só aventuras, aí o sétimo, que é esse que foi publicado, surpresas e aventuras, aí depois mais surpresas e aventuras, e mais surpresas e mais aventuras, que foi o do nono, que realmente saíram os dois. E tem começado ali escrever e acabei parando. Fui fazer um mestrado, fiz mestrado em educação, isso exigiu muita leitura, muita pesquisa, fiz um estudo sobre a logomarca da educação adventista, sobre os uniformes, e pretendia até escrever um livro sobre isso, mas ficou só no projeto. E tem outras histórias pequenas, quem sabe juntar um dia, fazer um livro de crônicas com pequenas histórias. Ok. Respondido para a Bruna, então, né? Bom, nós vamos encerrar, mas antes de nós encerrarmos, assim, que mensagem, né, que você tem para deixar para alguém que tem o desejo de escrever, se sente inibido, ou tem o desejo de realmente publicar uma obra? Que conselho você dá? Olha, geralmente, quando eu falo com os alunos, geralmente essa pergunta aparece. O que eu preciso para fazer, para escrever um livro? Né? Às vezes a pessoa gosta de escrever, mas não sabe o que precisa. E geralmente o meu conselho é o mesmo. E quando eu falo para pais também é a mesma coisa. Precisa seguir 3 passos. O primeiro é ler muito. Segundo, ler muito mais. E o terceiro, ler muito mais ainda. Então, em resumo, para você escrever e para escrever bem, você precisa ler bastante. E quem gosta de ler, escreve melhor. Então, se você quer escrever, continue lendo bastante. Se você não gosta muito, procure ler aquilo que te atrai e você vai diversificando com o tempo. Né? E aí, ler coisas fora da sua área, ler coisas que você não tem muito interesse, mas leia um pouco daquilo, você vai tendo falas diferentes, frases diferentes que fogem do seu cotidiano. Ok. Ô, Heber, fala um pouquinho sobre o sorteio no Instagram para nós. Opa, vamos lá. Você precisa seguir o meu perfil e vai lá no último post e faça um comentário surpresa e aventuras. Comente aí de surpresas e aventuras. E você vai concorrer a um livro. Vamos sortear 2, então teremos 2 ganhadores. Olha aí os livros. E aqueles que fizerem os comentários até as 21 horas. Depois das 21 horas faremos o sorteio e divulgaremos os ganhadores. Certo? Então, você segue no Instagram, se você já segue, né? Se não, siga e comente aí, faça um comentário sobre Surpresas e Aventuras. E para quem não leu o livro, onde que eles podem adquirir? Onde pode ser adquirido o livro? Perguntas. Quem deseja adquirir o livro, ele pode ser adquirido na Casa Publicadora Brasileira, através do site. Nós vamos disponibilizar na bio o link para a compra. Você clicou ali no link, você vai cair direto no livro dentro do site da Casa Publicadora. Ok. Heber, eu quero te agradecer você ter participado conosco, agradecer o convite para dirigir essas perguntas, agradecer também a Bruna, que está aí na parte da mídia, comandando tudo, de longe, né, Bruna? E foi uma honra te receber também esse grupo de pessoas que participaram. E você que não segue o Weber, vá lá, entre na bio dele para você participar do sorteio. Que vocês tenham uma boa noite. Um grande beijo na mão, no coração e muito sucesso, Weber, para você. E esperamos o próximo livro, que ele seja no forninho e saia e nasça esse filho. Quem sabe isso serve de estímulo, né? Então, muito obrigado a todos os presentes. Muito obrigado, Deise, pela sua
condução aí que foi bastante positiva, que fluiu bem, e que Deus abençoe a todos e que possamos estar juntos aí em outras jornadas dessa e que muita coisa aconteça a partir daí. Muito Boa noite obrigada. a Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.